Gente, vamos prosseguir então falando sobre resistência elétrica e as leis de Ohm, que é a primeira e a segunda lei, tá bom? Está lá no capítulo 4 do nosso livro. Antes de começarmos, então, vamos relembrar que nós falamos sobre corrente elétrica. Como que a corrente elétrica surge? Ela é consequência de uma diferença de potencial entre dois pontos em um condutor. Como assim? Imagina então que nós temos aqui uma fonte, né, com uma tensão. Nessa fonte nós temos uma diferença de potencial e ela faz com que haja uma corrente elétrica passando então nesse condutor. No caso, esse fio aqui do circuito elétrico, certo? Ele é um condutor, ok? Só que o que acontece? Dependendo do condutor, a corrente ela vai ter valores diferentes para a mesma diferença de potencial, né? E por que que isso acontece? Por conta da resistência desses condutores, ou seja, desses materiais, né? Vocês concordam comigo que, para alguns materiais, acaba que a passagem de elétrons fica mais dificultada no meio deles, enquanto para outros, os elétrons fluem mais rapidamente. Ou seja, para materiais, para condutores, que é mais difícil passar esse elétron, a resistência que o condutor oferece, ela é maior. Agora, para condutores, então, que o elétron flui mais rápido, ele oferece uma resistência menor, certo? E aí, pensando nisso, o físico e matemático Ohm, ele resolveu fazer um experimento. E aí, como que foi o experimento dele, né? Ele fez um circuito simples com uma pilha, ou seja, uma fonte de tensão, uma DDP aqui, né? E aí, ela fazendo com que passasse uma corrente. E aí ele notou que para uma temperatura constante, depois a gente vai ver por que é importante nós pensarmos em temperatura constante, a DDP nos resistores ela vai ser diretamente proporcional à intensidade da corrente que vai atravessar ela. E como assim, né? Para observar isso, o que ele fez? Ele variou então essa tensão, então aqui ele colocou primeiro uma tensão de U, né, 1U, digamos assim, depois de 2U, 3U e por aí vai, né, nesse resistor, e com isso ele obteve corrente de I para quando foi U, de 2I para quando foi 2U, 3I e assim por diante. E qual a conclusão que ele tirou disso? Então, que todas as vezes que ele dividia a tensão que ele colocou no circuito elétrico pela corrente gerada, sempre dava um valor constante. E para esse valor constante, ele chamou de resistência, certo? Ele chegou à conclusão, então, que seria a resistência do material. E aí ele concluiu que cada condutor vai apresentar uma resistência, então, característica a essa passagem de corrente. E aí, com isso, nós temos a primeira lei de Ohm. O que ele diz, né? Que para uma dada tensão, ela será igual à resistência que o material oferece vezes a corrente, certo? Essa é a primeira lei de Ohm, depois ainda nós temos a segunda. E aí, através, né, dessa lei aqui, dessa equação, nós chegamos a um gráfico, que esse gráfico ele representa a primeira lei também. E aí aqui nós temos que, sempre que, nós temos aqui uma corrente I, e essa corrente será gerada a partir dessa tensão U. Para 2U, nós temos 2I e por aí vai. E nós, então, juntando todos os pontos, nós vamos ter essa reta aqui, né, linear. E a inclinação dessa reta, a tangente, então, dessa inclinação, será proporcional à resistência, certo? Então, gente, condutores ômicos ou lineares, eles vão obedecer, então, essa primeira lei de Ohm. E qual a unidade que nós usamos? Nós chamamos, então, de um ohm. Um ohm, ele corresponde o quê? A 1 volt dividido por ampere. E nós colocamos em símbolo, então, o ohm, nós temos aqui, que é uma letra grega, né? Que será igual a 1V, que é de volt, sobre A ampere. Certo? Vou parar o vídeo por aqui e eu explico a segunda lei no próximo vídeo.